milionário encontra sua ex-empregada morando na rua e descobre uma verdade cruel sobre a própria esposa. O sinal de trânsito ficou vermelho, mas foi o mundo de Ricardo que parou bruscamente naquele instante. Ele estava no conforto do seu sedã de luxo, com o ar-condicionado isolando o calor insuportável da tarde e uma música suave tocando no rádio. Seus olhos, por um acaso do destino, desviaram-se para a calçada à direita. E o que ele viu fez seu estômago revirar de um jeito que nenhuma reunião de negócios jamais tinha causado. Ali, encolhida sobre um pedaço de papelão sujo, perto de uma lixeira lotada, estava uma mulher. Ela tentava ajeitar um cobertor fino e puído sobre as pernas. O cabelo estava desgrenhado, a pele manchada pela fuligem da rua, e as roupas eram grandes demais para o corpo magro. Mas Ricardo conhecia aquele rosto. Ele conhecia aquele olhar cansado. Não pode ser. Ele sussurrou, sentindo um gosto amargo na boca. Carmen! O sinal abriu. Os carros atrás dele começaram a buzinar. Uma sinfonia impaciente e furiosa. Mas Ricardo não se moveu. Ele puxou o freio de mão com força, desligou o carro no meio da avenida movimentada e abriu a porta. Ei, sai da frente! Tá maluco? Gritou um motorista que passou raspando ao lado dele. Ricardo nem ouviu. Ele correu em direção à calçada, tropeçando nos próprios pés, o coração batendo tão forte que parecia querer rasgar o terno caro que ele vestia. A mulher no papelão se assustou com a aproximação repentina. Ela se encolheu, cobrindo a cabeça com os braços, num gesto de pura defesa, como se esperasse um chute ou um xingamento. Por favor, eu não tenho nada. A voz dela era fraca, rouca. Me deixa em paz. Ricardo sentiu os joelhos cederem. Ele desabou ali mesmo, no chão imundo da calçada, sem se importar com a calça de alfaiataria ou com os sapatos italianos. Carmen, a voz dele falhou. Carmen, sou eu, o Ricardo. A mulher parou. Lentamente, ela abaixou os braços e ergueu o rosto. Quando seus olhos encontraram os dele, o choque foi visível. A vergonha tomou conta da expressão dela instantaneamente. Ela tentou se levantar, tentou fugir, tentou se esconder atrás de um poste, mas as pernas não obedeceram. Seu Ricardo? Ela gaguejou, e as lágrimas começaram a abrir caminhos limpos em seu rosto sujo. Não, não, o senhor não pode me ver assim. Por favor, vá embora. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. Ricardo segurou as mãos dela. Estavam geladas e ásperas. Aquelas mesmas mãos que durante 7 anos cuidaram da casa dele com tanto carinho. Aquelas mãos que faziam o melhor café do mundo e que tantas vezes ajeitaram a gravata dele quando ele estava atrasado e nervoso. Carmen, pelo amor de Deus, me diz o que aconteceu. Ricardo implorou, sentindo um nó na garganta que o impedia de respirar direito. Eu pensei que você tinha se aposentado. A Helena me disse que você tinha pedido as contas para voltar para o interior para cuidar da sua mãe. Ao ouvir o nome Helena, Carmen estremeceu. Um tremor físico, como se tivesse levado um choque elétrico. Ela puxou as mãos de volta, abraçando o próprio corpo. A dona Helena... Carmen soluçou, baixando a cabeça. Ela disse isso para o senhor? Disse. Eu estava naquela viagem para a Europa, lembra? 6 meses atrás. Quando voltei, você não estava mais lá. Ela disse que você quis ir embora e que não queria despedidas. Eu fiquei triste, Carmen. Eu me senti culpado por não ter me despedido. Carmen soltou uma risada triste, seca, sem humor nenhum. Eu não pedi as contas, seu Ricardo. Eu fui enxotada. Fui jogada na rua como se fosse lixo. Ricardo sentiu o sangue gelar. As buzinas na rua pareciam distantes agora, abafadas pelo som daquela revelação. Como assim? Me explica isso direito. Agora. Carmen respirou fundo, tentando controlar o choro, mas era impossível. A dor de 6 meses de silêncio estava transbordando. Foi 2 dias depois que o senhor viajou. A dona Helena me chamou na sala. Ela estava segurando aquele colar de diamantes, sabe? Aquele que o senhor deu para ela no aniversário de casamento. Ricardo assentiu, tenso. Ele se lembrava perfeitamente. Uma joia caríssima. Ela disse que o colar tinha sumido do cofre e que tinha aparecido na minha bolsa. Carmen continuou, a voz trêmula. Theo Ricardo, eu juro pela vida do meu filho, eu nunca toquei em nada que não fosse meu. Eu trabalhava naquela casa há 7 anos.
O senhor sabe quem eu sou. Eu sei, Carmen. Eu sei. Ricardo apertou o ombro dela, tentando passar alguma segurança. Continua. Ela gritou comigo na frente de todos os outros funcionários. Me chamou de ladra, de ingrata. Disse que ia chamar a polícia se eu não saísse naquele minuto. Ela disse. Carmen engoliu o choro, a voz falhando de dor. Ela disse que se eu tentasse falar com o senhor, ela ia plantar provas contra mim e fazer eu ser presa. Que o senhor nunca ia acreditar numa empregada contra a própria esposa. Ricardo fechou os olhos. A raiva começou a crescer dentro dele. Uma chama fria e perigosa. E o Lucas? Ricardo perguntou, lembrando-se do filho de Carmen, um menino esperto de 10 anos que às vezes ia até a casa ajudar no jardim. Nesse momento, Carmen desmoronou de vez. O choro dela se tornou um uivo de dor, algo que partiu o coração de Ricardo em 1000 pedaços. Eu perdi tudo, seu Ricardo. Com a fama de ladra, sem carta de recomendação, a dona Helena ligou para as agências, queimou meu nome. Ninguém me dava emprego. O dinheiro do aluguel acabou. O dono me despejou. Ela soluçou, limpando o nariz na manga da camisa suja. Eu não podia deixar o Lucas na rua comigo, não podia. Uma vizinha antiga, a dona Maria, aceitou ficar com ele por caridade. Mas eu não tenho onde cair morta. Eu só vejo meu filho aos domingos, quando consigo juntar um trocado pedindo esmola para levar um pão para ele. Ricardo olhou para aquela mulher destruída. A mulher que viu ele chorar quando perdeu o pai. A mulher que sempre deixava um prato de sopa quente quando ele chegava tarde do trabalho. Ela estava ali no chão por causa de uma mentira, porque Ricardo sabia que era mentira. Ele se levantou lentamente, sentindo o peso do mundo nos ombros, mas uma clareza assustadora na mente. Carmen, ele disse, com a voz firme, embora por dentro estivesse tremendo. Levanta. Não, seu Ricardo, não precisa. Eu me viro. Levanta. Ele ordenou, mas estendeu a mão com gentileza. Você não vai ficar aqui nem mais um minuto. Mas e a dona Helena? Ela disse que ia me destruir se eu te procurasse. Deixa ela comigo. Ricardo disse, e havia algo sombrio em seu tom de voz. Algo que Carmen nunca tinha ouvido antes. Ela disse que você roubou o colar, não foi? Carmen respondeu confusa. Ricardo olhou para o horizonte, onde o prédio luxuoso em que morava se destacava contra o céu. Semana passada, Carmen, ele começou, trincando os dentes com tanta força que o maxilar doeu. Semana passada, tivemos um jantar beneficente. E a Helena estava usando aquele colar. Carmen arregalou os olhos. O quê? O colar nunca sumiu, Ricardo sentenciou, sentindo a fúria tomar conta de cada célula do seu corpo. Ela estava usando ele no pescoço. Ela destruiu a sua vida, tirou sua casa e te separou do seu filho por puro capricho, por pura maldade. Ele olhou para o carro parado no meio da rua, ignorando o caos que tinha causado no trânsito. Vamos, Carmen. Entra no carro. Eu estou suja, vou sujar o banco. Eu não dou a mínima para o banco, para o carro ou para aquele terno que ficou lá em casa, Ricardo disse, guiando-a pelo braço. Hoje as coisas vão começar a mudar e a justiça... a justiça vai ser feita. A Helena acha que tem o controle de tudo, mas ela acabou de cometer o maior erro da vida dela. Ele abriu a porta do passageiro para ela. Enquanto Carmen entrava, hesitante e chorosa, Ricardo olhou uma última vez para a rua suja onde ela dormia. Ele não era mais apenas um marido. Naquele momento, ele se tornou um homem com uma missão. E ninguém, muito menos Helena, imaginava o que estava por vir. O silêncio dentro do carro blindado era sufocante. Ricardo dirigia mecanicamente, os olhos fixos na estrada. Sua mente estava a quilômetros de distância, presa na imagem de Carmen dormindo no papelão. Ao lado dele, Carmen estava encolhida contra a porta, tentando ocupar o menor espaço possível. O cheiro forte da rua impregnava o couro bege dos bancos, mas Ricardo não abriu. Aquele cheiro era a prova do crime de sua esposa. Era a prova da sua própria negligência. Ele não a levou para casa. Não podia. Aquele lugar agora parecia contaminado pela presença de Helena. Em vez disso, dirigiu até um apart-hotel no centro da cidade, um imóvel que a empresa mantinha para executivos estrangeiros. Onde o senhor está me levando? Carmen perguntou, a voz trêmula, segurando o cinto de segurança como se fosse uma boia salva-vidas.
Para um lugar seguro, Carmen. Um lugar com chuveiro quente, cama limpa e comida. Ricardo respondeu, tentando suavizar a voz. Ninguém vai te tirar de lá. Quando estacionaram na garagem subterrânea, Carmen hesitou em descer. Ela olhava para os lados, apavorada. Seu Ricardo, eu não posso. Se a dona Helena souber... Ricardo desligou o motor e virou-se para ela. Carmen, o que mais a Helena te disse? Você me contou sobre o roubo, mas tem algo mais. Eu vejo no seu rosto. Você está com medo de algo pior do que a demissão. Carmen começou a chorar novamente. Lágrimas silenciosas que escorriam por um rosto marcado pelo sol e pela fuligem. Ela apertou as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. No dia que ela me expulsou, Carmen sussurrou, olhando para o chão do carro. Eu disse que ia contar para o senhor, que ia esperar o senhor voltar da Europa. Ricardo prendeu a respiração. E o que ela fez? Ela riu. Uma risada fria, seu Ricardo, e disse que se eu abrisse a boca, ou se chegasse perto do senhor, ela ia usar os contatos da família dela no conselho tutelar. Disse que ia inventar que eu era incapaz, que eu morava na rua e usava drogas, e faria o Lucas desaparecer no sistema, que eu nunca mais ia ver meu filho. Um soco no estômago teria doído menos. Ricardo sentiu o sangue ferver nas veias, subindo quente pelo pescoço. A mulher com quem ele dividia a cama há 8 anos, a mulher que sorria nas fotos de colunas sociais ao lado dele, não era apenas mentirosa. Era um monstro. Ameaçar separar uma mãe de um filho, aquilo era crueldade em estado puro. Ela disse isso? Ricardo perguntou, a voz saindo como um rosnado baixo. Disse. E disse que dinheiro compra tudo, inclusive a guarda de uma criança pobre. Ricardo fechou os olhos por um segundo, visualizando o rosto de Helena. A beleza dela, que antes ele admirava, agora parecia uma máscara grotesca. Escuta o que eu vou te dizer, Carmen, ele disse, abrindo os olhos e encarando-a com uma intensidade assustadora. O Lucas não vai a lugar nenhum. E a Helena? Ela não sabe com quem mexeu. Ela acha que o dinheiro dela compra tudo? Ela esqueceu que o dinheiro dela, na verdade, é o meu dinheiro. Ele levou Carmen para o apartamento. Quando ela viu o quarto limpo, com lençóis brancos e toalhas macias, desabou. Não de tristeza, mas de alívio. Ricardo pediu serviço de quarto, uma refeição completa, e deixou um envelope com dinheiro sobre a mesa. Toma um banho, come e descansa. Amanhã de manhã, vamos buscar o Lucas na casa da vizinha. Ele vai ficar aqui com você. Obrigada, seu Ricardo. Deus lhe pague. Ela tentou beijar a mão dele, mas ele a impediu, abraçando-a desajeitadamente. Não me agradeça ainda. Eu só estou consertando o que deixaram quebrar. A volta para casa foi uma tortura. Ricardo estacionou na mansão, olhou para as janelas iluminadas e sentiu vontade de vomitar. Ele entrou pela porta da frente, vestindo sua melhor máscara de indiferença. Helena estava na sala de estar, jogada no sofá com uma taça de vinho na mão, falando ao telefone. Ela ria alto, despreocupada. Ai, amiga, nem me fala. Aquela bolsa é divina, já mandei reservar. O Ricardo nem vai notar a fatura. Ele vive no mundo da lua ultimamente. Ela parou ao ver o marido entrar. Ah, tenho que desligar. O chefe chegou. Beijo. Ela desligou e abriu um sorriso radiante, levantando-se para beijá-lo. O perfume dela, caro e doce, enjoou Ricardo. Amor, chegou tarde hoje. Ela tentou dar um selinho, mas Ricardo virou o rosto sutilmente, deixando o beijo pegar na bochecha. Reunião difícil. Ele mentiu, a voz seca. Estou exausto. Vou subir. Nossa, que mau humor. Helena revirou os olhos, voltando para o sofá. Tem jantar na mesa se quiser, eu já comi. Ricardo subiu as escadas, sentindo o peso de cada degrau. Ele entrou no quarto, tirou o terno e foi para o banho. A água quente caía sobre suas costas, mas não conseguia lavar a sensação de sujeira. Ele estava dormindo com o inimigo. Ele esperou. Esperou Helena subir, esperou ela fazer seu ritual de cremes, esperou ela deitar e, finalmente, esperou ouvir a respiração dela ficar pesada e ritmada. Eram 3 da manhã. A casa estava em silêncio absoluto. Ricardo levantou-se da cama com cuidado. O chão frio contra seus pés descalços o mantinha alerta. Ele caminhou até o closet, onde ficava o cofre pessoal de Helena.
Ele sabia a senha. Era a data do casamento deles. Que ironia. Digitou os números. 1, 2, 0, 5. O cofre fez um bip suave e a porta se destravou. Ricardo prendeu a respiração, puxando a porta de metal pesado. Lá dentro, caixas de veludo, passaportes e alguns documentos. Ele abriu a primeira caixa de joias, uma azul aveludada, e lá estava ele, o colar de diamantes, brilhando na penumbra do closet, intacto. A prova irrefutável de que Carmen fora condenada por um crime que nunca existiu. Ricardo tocou as pedras frias, sentindo uma dor aguda no peito. Helena não tinha vendido, não tinha perdido. Ela guardou o troféu de sua maldade, mas ao afastar a caixa do colar, Ricardo viu algo mais. Uma pasta de couro marrom, escondida no fundo do cofre, atrás das joias. Ele puxou a pasta. Não parecia algo que Helena guardaria. Ela odiava a burocracia. Ao abrir, Ricardo precisou se apoiar na prateleira para não cair. Eram extratos bancários, de uma conta que ele não conhecia. Seus olhos correram pelas linhas e números. Transferência recebida. R$ 15.000. Origem. Conta conjunta. Ricardo e Helena. Transferência recebida R$ 20.000. Origem. Cartão adicional. Transferência recebida R$ 12.000. As datas retrocediam anos. Todos os meses, quantias altas eram desviadas. Despesas domésticas, reformas, doações de caridade, tudo mentira. O dinheiro ia direto para uma conta no nome da mãe de Helena. Ricardo folheou as páginas rapidamente. A soma total, escrita à mão na última folha, passava de R$ 2 milhões. Ele fechou a pasta. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de uma fúria lúcida. Helena não era apenas cruel. Ela era uma ladra. Enquanto ele trabalhava 12, 14 horas por dia para construir aquele império, ela estava drenando tudo pelas costas dele, construindo um pé de meia para si mesma e para a família sanguessuga dela. Carmen foi demitida porque era honesta, porque talvez, só talvez, ela pudesse ter visto algo que não devia. Ou simplesmente porque Helena precisava de um bode expiatório para justificar algum sumiço de dinheiro no futuro. Ricardo colocou a pasta de volta exatamente onde estava. Fechou o cofre. O clique da tranca soou como o engatilar de uma arma. Ele voltou para a cama e se deitou ao lado da esposa. Helena se mexeu no sono, virando-se de costas para ele. Ricardo olhou para o teto escuro do quarto. Uma lágrima solitária de raiva escorreu pelo canto do olho dele. O marido apaixonado e cego tinha morrido naquela noite. Amanhã, ele não seria o Ricardo gentil. Amanhã, ele começaria a guerra. E ele não perderia. Os 30 dias seguintes foram um exercício de atuação digno de um Oscar para Ricardo. Dentro de casa, ele se transformou em um fantasma educado. Quando Helena falava sobre as festas fúteis ou reclamava das novas empregadas, nenhuma durava mais de uma semana, Ricardo apenas assentia, murmurando um distante. Ele parou de discutir. Parou de questionar os gastos, parou de tentar conversar. Helena, em sua arrogância cega, interpretou aquele silêncio como submissão. Finalmente, você parou de ser chato com o cartão de crédito, ela comentou certa manhã, enquanto passava manteiga numa torrada importada. Acho que a idade está te deixando mais dócil, amor. Ricardo sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. É, Helena. Acho que finalmente entendi como as coisas funcionam. Enquanto ela saía para o clube ou para o shopping, Ricardo ia para o escritório. Mas não para trabalhar nas ações da empresa. A sala de reuniões do último andar havia se tornado um quartel-general de guerra. 2 advogados e um contador forense trabalhavam em silêncio absoluto. A mesa de mogno estava coberta de pilhas de papel. Cada extrato, cada transferência escondida para a conta da mãe de Helena, cada nota fiscal de joias que ela dizia ter ganhado de amigas, tudo estava sendo mapeado. O rombo é maior do que pensávamos, Ricardo, disse o contador, ajeitando os óculos. Ela não só desviava dinheiro, ela falsificou sua assinatura em 2 hipotecas de imóveis comerciais. Isso é crime federal. Estelionato. Ricardo olhou para os documentos. Não sentiu raiva. Sentiu apenas uma certeza fria e metálica. Continuem. Eu quero cada centavo rastreado. Não quero que sobre nem a poeira.
Mas se as manhãs eram de guerra, as tardes eram de paz. Ricardo inventou uma desculpa sobre supervisão de obras para sair do escritório mais cedo 3 vezes por semana. Ele dirigia até o apart-hotel onde Carmen e Lucas estavam instalados. Naquelas visitas, Ricardo despia a armadura de empresário milionário. Ele tirava o paletó, afrouxava a gravata e se sentava no chão do carpete para ajudar Lucas com a lição de matemática. Tio Ricardo explica melhor que a professora. Lucas disse um dia rindo enquanto devoravam uma pizza de calabresa direto da caixa. É porque eu uso fatias de pizza para explicar frações, garoto. É a linguagem universal. Ricardo brincou, limpando um pingo de molho do queixo. Carmen observava a cena da pequena cozinha, com os olhos marejados. Ela já tinha ganhado peso. A pele estava corada e o cabelo limpo e brilhante novamente. Mas a tristeza nos olhos dela ainda estava lá. Uma sombra persistente. Numa tarde chuvosa, enquanto Lucas assistia desenho na TV, Ricardo chamou Carmen para sentar à mesa. Eu abri uma fundação, Carmen. Ele foi direto ao ponto. Projeto Novos Caminhos. Vamos focar em tirar pessoas da situação de rua e reinseri-las no mercado de trabalho. Que Deus abençoe, seu Ricardo. O mundo precisa disso. Eu preciso de alguém para gerenciar a triagem. Alguém que receba essas pessoas não com uma prancheta fria, mas com humanidade. Alguém que entenda a dor de não ter um teto. Carmen concordou com a cabeça, inocente. O senhor vai contratar uma assistente social formada, né? É importante. Não, eu quero contratar você. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som da chuva na janela. Carmen arregalou os olhos, soltando uma risada nervosa. Eu? O senhor está brincando. Eu mal terminei o ensino fundamental, seu Ricardo. Eu fui doméstica a vida inteira. Não sei mexer em computador, não sei falar bonito. Você sabe o que é dormir no papelão, Carmen? Ricardo perguntou, a voz suave, mas firme. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Sei. Você sabe o que é sentir vergonha de pedir comida? Sabe o medo que dá quando a noite cai na rua? Sei. Pois é. Nenhum diploma ensina isso. Eu posso contratar 10 secretárias para digitar no computador para você. Posso contratar professores para te ensinar a falar em público. Mas eu não posso ensinar empatia. E é disso que eu preciso. Você aceita? Carmen chorou. Mas dessa vez não era choro de dor. Era o choro de quem vê a própria dignidade sendo devolvida pedaço por pedaço. Eu vou dar o meu sangue, seu Ricardo. Eu não vou decepcionar o senhor. Ricardo segurou a mão dela sobre a mesa. O toque foi elétrico, diferente de tudo que ele sentia com Helena há anos. Era real, era quente. Eu sei que não vai. A mudança de Ricardo não passou totalmente despercebida. Em casa, Helena começou a ficar desconfiada, mas não da traição financeira. A vaidade dela a fez pensar outra coisa. Você está diferente, ela disse numa noite de segunda-feira, servindo vinho para os dois. Ela usava um vestido de seda vermelho, provocante, tentando chamar a atenção dele. Está mais leve. Está tendo um caso, Ricardo? Ricardo bebericou o vinho, olhando para ela por cima da taça. Estou focado num projeto novo, Helena. Algo que vai mudar minha vida. Trabalho, trabalho. Ela bufou entediada. Achei que fosse me dar mais atenção. Semana que vem é nosso aniversário de 9 anos, esqueceu? Eu vi um anel maravilhoso na joalheria do shopping, não esqueci. Ricardo colocou a taça na mesa. O seu presente já está providenciado. Vai ser inesquecível. Helena sorriu, gananciosa, os olhos brilhando como moedas. É assim que eu gosto. Ricardo foi dormir cedo. Ele precisava descansar. O dia seguinte, terça-feira, seria o dia D. Ele acordou antes do sol nascer. Helena dormia profundamente, com a máscara de dormir sobre os olhos. Ricardo se vestiu em silêncio. Fez a barba, colocou seu melhor terno. Desceu até a cozinha. A luz da manhã começava a entrar pelas janelas grandes, iluminando a ilha de mármore impecável. Ele tirou de dentro da pasta um envelope pardo, grosso e pesado. Eram os papéis do divórcio, junto com o dossiê completo das fraudes. Mas faltava o toque final. Ricardo tirou do bolso uma fotografia impressa em alta resolução. Era uma foto que ele tirou com o celular na noite em que abriu o cofre. A foto mostrava o colar de diamantes brilhando dentro da caixa aveludada,
com a data e hora do registro digital marcadas no canto. Ele colocou o envelope no centro da mesa, onde Helena costumava tomar seu café da manhã. E sobre o envelope colocou a foto virada para cima. Não precisava de bilhete, não precisava de carta de despedida. Aquela imagem dizia tudo. Eu sei, e acabou. Ricardo pegou as chaves do carro. Ele olhou para a mansão uma última vez. Não sentiu saudade. Sentiu apenas o alívio de quem tira um sapato apertado depois de um dia longo. Ele saiu pela porta da frente, ouvindo o trinco fechar atrás de si. O som da liberdade. Enquanto dirigia em direção à fundação, onde Carmen o esperava para o primeiro dia de trabalho dela, Ricardo imaginou a cena que aconteceria em 1 hora. Helena descendo as escadas, sonolenta, pegando a xícara de café e olhando para a mesa. O castelo de cartas tinha caído. O grito de Helena ecoou pela mansão vazia, um som agudo de descrença e terror que fez os pássaros voarem das árvores no jardim. Na cozinha, ela segurava a foto do colar com as mãos trêmulas. O envelope pardo estava aberto, e os extratos bancários com suas assinaturas falsificadas estavam espalhados sobre a mesa de mármore, como cartas de um baralho viciado. Ela pegou o celular para ligar para Ricardo, mas suas mãos suavam tanto que o aparelho escorregou e caiu no chão, estilhaçando a tela. Era o prenúncio perfeito do que estava acontecendo com a vida dela. Um luxo quebrado, irreparável. Quando ela finalmente conseguiu contatar o advogado da família, a resposta foi curta e grossa. Sinto muito, dona Helena. As provas são irrefutáveis. Estelionato, falsidade ideológica e furto qualificado. Se a senhora tentar brigar no tribunal, sairá de lá algemada. A oferta do Ricardo é a única saída. Assine o divórcio, devolva tudo o que desviou e saia da casa em 24 horas. Sem pensão, apenas a liberdade. Helena caiu sentada na cadeira da cozinha, olhando para o nada. O império de mentiras tinha desmoronado em uma única manhã de terça-feira. 2 meses depois, na saída do tribunal, o clima era cinzento. Ricardo desceu as escadarias largas, ajustando o botão do paletó. Ele se sentia estranhamente leve, como se tivesse perdido 50 quilos. Ao lado dele, o advogado guardava a pasta com a sentença final. Ricardo! Uma voz estridente chamou. Ele parou, mas não se virou imediatamente. Respirou fundo e girou os calcanhares. Helena vinha correndo em direção a ele, mas aquela não era a Helena das colunas sociais. O cabelo estava preso num rabo de cavalo mal feito, sem maquiagem para esconder as olheiras fundas, vestindo um casaco simples que parecia ter visto dias melhores. Ela parou diante dele, ofegante. Os olhos estavam vermelhos de choro. Ricardo, por favor. Ela tentou pegar a mão dele, mas ele recuou um passo, mantendo uma distância segura. Eu estou morando num quarto e sala alugado na periferia. Minha mãe não fala mais comigo porque cortei a mesada. Eu não tenho nada, você não pode fazer isso comigo. Foram 8 anos. Foram 8 anos de mentiras, Helena. Ricardo respondeu. A voz dele não tinha raiva. Era calma, plana, definitiva. Eu errei, eu sei. Mas eu posso mudar. Eu te amo. Ricardo olhou nos olhos dela e viu o desespero. Não era amor. Era o pânico de quem perdeu o conforto. Você não me ama, Helena. Você ama o que eu posso comprar. E sobre o que você fez com a Carmen? Ele fez uma pausa e o olhar dele endureceu. Aquilo não foi um erro, foi maldade. E maldade não tem cura. Eu peço desculpas para ela. Eu faço o que você quiser. Você já fez. O acordo assinado obriga você a publicar uma carta de retratação em 3 jornais de grande circulação, admitindo que mentiu sobre o roubo. Isso vai sair amanhã. A honra da Carmen será limpa. Helena desabou em prantos, caindo de joelhos na calçada fria, na frente de todos que passavam. Uma cena humilhante que, meses atrás, ela teria zombado se fosse com outra pessoa. Ricardo olhou para a ex-esposa ajoelhada. Ele sentiu pena. Mas era a pena que sentimos de um estranho. Eu te perdoo, Helena, ele disse, e as palavras pesaram no ar. Eu te perdoo para que eu possa ter paz, mas você não faz mais parte da minha vida, adeus. Ele deu as costas e caminhou até o carro sem olhar para trás nenhuma vez. Enquanto o mundo de Helena ruía, o de Carmen florescia. Na sede da Fundação Novos Caminhos, o ritmo era frenético.
Carmen não era mais a mulher assustada que se escondia atrás dos móveis. Vestindo uma calça social preta e uma camisa branca impecável, ela andava pelos corredores com uma prancheta na mão, orientando voluntários e acolhendo novas famílias. Ricardo gostava de observá-la de longe, da porta de sua sala de vidro. Ele via como ela tocava o ombro das pessoas, como se abaixava para falar com as crianças na altura dos olhos. Ela irradiava uma luz que a mansão fria de Ricardo nunca teve. Numa noite de sexta-feira, depois de um evento exaustivo de arrecadação de agasalhos, todos já tinham ido embora. Ficaram apenas Ricardo e Carmen, organizando as cadeiras no salão principal. O Lucas tirou 10 em geografia hoje, Carmen comentou, empilhando uma cadeira de plástico com força, sorrindo. Esse que quer ser engenheiro para construir casas para quem não tem. Ricardo parou o que estava fazendo e sorriu. Aquele menino é um gênio e tem a quem puxar. A mãe dele é a mulher mais forte que eu conheço. Carmen parou. O silêncio caiu sobre o salão. Mas era um silêncio confortável, cheio de coisas não ditas. Ela se virou para ele, limpando as mãos na calça. Sabe, seu Ricardo? Ela começou olhando para os pés e depois erguendo o olhar corajosa. O senhor salvou a minha vida. Me deu emprego, devolveu minha dignidade, cuidou do meu filho. Você salvou a minha também, Carmen. Ricardo a interrompeu, dando um passo à frente. Eu vivia numa casa cheia de coisas caras e vazia de sentimentos. Você me ensinou o que é valor de verdade. Eles estavam próximos agora. Ricardo podia sentir o perfume simples de sabonete que ela usava, um cheiro de limpeza e lar. Ele queria dizer que estava apaixonado. Queria dizer que acordava pensando nela e ia dormir pensando nela. Mas o medo de parecer que estava cobrando gratidão o travava. Carmen, com a sabedoria de quem já sobreviveu ao pior, percebeu a hesitação dele. Ela sorriu, um sorriso travesso que iluminou o rosto dela. O senhor vai ficar aí me olhando com essa cara de peixe ou vai me convidar para tomar um café? Ou vou ter que esperar mais 6 meses? Ricardo soltou uma gargalhada alta, genuína, que ecoou pelo salão vazio. Café? Não. Jantar. O melhor da cidade. E por favor, pare de me chamar de seu Ricardo. É só Ricardo. Carmen segurou a mão dele. Tudo bem. Ricardo. 1 ano se passou. O jardim da nova sede da fundação estava decorado com luzes douradas penduradas nas árvores. Era a festa de aniversário de 1 ano do projeto. E centenas de pessoas estavam presentes. Doadores, voluntários e famílias ajudadas. Lucas, agora com 11 anos e vestindo um terno que Ricardo mandou fazer sob medida, corria entre as mesas com outras crianças. Ricardo subiu ao pequeno palco improvisado, segurando o microfone. Carmen estava na primeira fila, aplaudindo, orgulhosa do chefe. Boa noite a todos, Ricardo começou, a voz embargada de emoção. Há 1 ano eu achei que tinha tudo, dinheiro, carros e status. Mas eu era o homem mais pobre do mundo. A plateia silenciou. Ricardo olhou fixamente para Carmen. Eu precisei parar em um sinal vermelho e olhar para o lado para encontrar o meu verdadeiro destino. Eu encontrei uma mulher que, mesmo tendo perdido tudo, tinha mais dignidade em um dedo mindinho do que eu tinha no corpo inteiro. Carmen colocou a mão na boca, os olhos já marejados. Ricardo desceu do palco. O público abriu caminho. Ele caminhou até ela e, sem se importar com as câmeras ou com os convidados, ajoelhou-se. Não no chão sujo e frio daquela primeira vez, mas na grama verde da nova vida que construíram. Carmen, você aceita dividir não só o trabalho, mas a vida inteira comigo? Aceita casar comigo? O silêncio durou 1 segundo, quebrado pela voz de Lucas gritando lá do fundo. Aceita logo, mãe, eu quero bolo. Todos riram. Carmen, chorando e rindo ao mesmo tempo, puxou Ricardo pela lapela e o beijou. Um beijo de cinema, mas real. Um beijo com gosto de vitória. Sim, ela sussurrou contra os lábios dele. 1000 vezes sim. Enquanto os fogos de artifício estouravam no céu, Ricardo abraçou sua futura esposa e seu enteado. Ele olhou para cima, agradecendo mentalmente aquele sinal vermelho que o fez parar. A vida, ele descobriu, não é sobre o quão rápido você vai no seu carro de luxo. É sobre ter a coragem de parar, olhar para o lado e estender a mão. Porque às vezes, o amor da sua vida está disfarçado de acaso, esperando apenas ser visto.